me recordo de várias vezes, quando dava o horário de comprar o pão, perto do horário, eu já corria para a padaria, chegava lá na padaria, já havia muita gente na padaria, tanto dentro quanto fora, e aquela fila enorme para comprar o pão. E isso só demonstrava o quê? Que havia um pão muito saboroso naquele lugar. E diferente de algumas vezes que eu não conseguia chegar perto do horário do pão, da saída do pão fresquinho. Eu chegava em algumas vezes, eu me recordo que eu chegava lá e de repente, quando eu chegava perto do balcão, para minha frustração, quando eu ouvia a moça no balcão dizendo: acabou o pão. Não existia coisa mais frustrante, porque você passava o dia todo esperando para tomar aquele café da tarde com aquele pão, e você chegava lá achando que ia voltar com o pão, e a moça olha para você e fala assim: acabou o pão. Você voltava para um outro momento, você tentar recuperar aquilo e conseguir aquele pão. No Antigo Testamento, o pão, ele era o significado da prova da presença de Deus. O que Jesus diz? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Mais uma vez nós estamos aqui atestando que o pão significa a presença de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Veja um problema aqui que eu quero ressaltar com vocês, de muitas igrejas e muitos ministérios no nosso Brasil e até mesmo em algumas nações. É a falta deste pão, é a falta do pão da presença de Deus manifesta. E nós precisamos entender que o que segura os nossos jovens em nossos cultos, como hoje, a casa está lotada, dá uma olhada nisso aqui, está lotado. Glória a Deus por isso. O que segura os jovens nas nossas células não é o pastor Claudinei, não é a boa música, não é o nome Deep, não é o Deep Comedy que segura vocês aqui. O que segura e atrai vocês aqui se chama a doce presença do Espírito Santo nesse lugar. Se Ele não estiver aqui, vocês não estarão aqui, porque o que atrai vocês aqui é Ele. No dia, querido, que faltar o pão da presença em nosso meio, no dia que faltar o segredo, vocês não estarão mais aqui. O dia em que a presença de Deus não estiver mais aqui em nossas células, ou não estiver sobre a vida do líder, do hospedeiro, as pessoas procurarão o pão sim, mas em outro lugar. Porque ninguém vai passar fome em um único lugar. As pessoas procuram ser alimentadas. Quem está me entendendo? Muitas igrejas deveriam ter a presença manifesta de Deus e não tem. Muitos ministérios, muitas células deveriam ter a presença de Deus lá, mas não tem. E quando não tem, as pessoas vão embora daquele lugar. Não há nada na despensa, não há nada nas prateleiras vazias, gavetas cheias apenas de receita, como fazer um bolo e como fazer um pão delicioso. Fornos que antes estavam quentes, aquecendo o pão da presença, hoje estão empoeirados e frios, gelados. E tudo que os garçons e aqueles que trabalham servindo estão sentados do lado ou em pé do lado do forno, conversando história de como era bom quando nós trabalhávamos com pão, como era bom quando as pessoas vinham e faziam fila aqui, como era bom daquele jeito, como era bom na nossa célula, como era bom no culto. Vivendo do passado. Pastor, o que é isso? Diga assim: mensagem preventiva. Vacina você toma, não é porque você está doente. Vacina você toma na prevenção, para não pegar a doença. E a presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. A presença de Deus tem deixado de ser prioridade na vida de muitos que se diziam ser discípulos de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é ser imitador dele, é imitar Ele, na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. E vamos começar pelos pequenos detalhes. Jesus agindo lá na sua casa, como seria? Jesus agindo lá no seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, como seria? Jesus agindo lá no discipulado com o seu discípulo, como seria?
Jesus lá na sua célula, como seria? Jesus na sua vida, como seria? Aqueles que diziam ser discípulos de Jesus não são. Estamos como padarias abertas, mas que não tem pão. Mas o que mais me angustia é o fato de não estarmos realmente interessados em ter o pão. Porque aquela padaria que eu me recordo, quando acabava o pão, ela falava: olha, fique tranquilo que tal horário terá mais pão. Ou volte amanhã, porque nós teremos mais pão. Eles tomavam a providência para que no outro dia ou no determinado momento tivesse pão para saciar o povo. O problema é que eu e você estamos acostumados sem o pão, e nós não fazemos nada para que haja o alimento da presença dele de novo no nosso meio. Estamos acostumados, e isso me angustia. Como é ter uma célula vazia? Fala para mim. Eu não sei o que é isso. Eu não sei, porque todas as vezes desde que eu assumi uma célula, ela não passa semanas, ela está cheia. Eu não sei o que é uma célula vazia. Mas se você sabe, está me ouvindo nessa noite, ou está me assistindo online, eu te pergunto, como é ter uma célula vazia? Eu não sei o que é para você, eu não sei qual é o seu comportamento, porque eu entro em crise quando eu vejo que faltou alguns jovens. Me tira o sono, eu não consigo dormir. E a minha oração naquela madrugada é: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu te entristeci, porque eu sei que vocês vêm por causa da presença dele. E aí alguém chega: não, pastor, teve um casamento. Não, pastor, teve um evento. Mesmo assim eu fico preocupado, me tira o sono, porque eu sei que o resultado de você estar aqui é ele. É ele. O meu sonho é que um dia esse baterista, ou o Danilo, ou o Davizinho que estiver tocando aqui, um dia ele seja tomado pela glória de Deus e ele não consiga coordenar as suas baquetas. O meu sonho, e isso já está acontecendo, é que um dia eu olhe para o Rafa e eu não só vejo ele de joelhos, mas eu vejo ele jogado no chão, alvo da glória de Deus. O meu alvo é olhar para a vida do Juan, que tem a cada dia se tornar alguém parecido com Jesus, ver ele tomado pela glória de Deus, que ele não controle a sua guitarra, o Israel tomado ali, os backbocos jogados no chão, e vocês adorando, prostrado aquele que vive e reina para todo sempre. Aí você pode dizer assim: mas pastor, então não terá culto. Esse é o meu sonho. Como podemos estar satisfeitos enquanto eu e você ficarmos cheios do nosso orgulho? Diga comigo: orgulho. Orgulho de que somos os melhores, de que estamos muito bem, pastor, de que somos o maior ministério de jovens da região. Nós enxergaremos o pior acontecendo no nosso meio, as nossas células ficando vazias. E a gente se pergunta: pastor, por que a minha célula sempre retrocede? Por que nunca multiplica? Leve o pão para lá. Leve o pão, porque no dia que tiver pão de sobra lá, as pessoas jamais deixarão de estar lá. Pastor, mas a minha célula é 11 da noite. Eu vejo células aqui nessa igreja de madrugada, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. O hospedeiro tem que chegar nos meninos e falar: ei, vai todo mundo embora que eu preciso acordar cedo. E eles não vão, porque há uma fragrância naquele lugar. Há uma fragrância naquele lugar da presença do Eterno. Terça-feira agora, eu ouvi um pastor dizendo que veio na imersão, e ele chegou na sua casa e ele descobriu que o segredo era orar. E ele começou a levantar todo dia às 5 da manhã e orar e buscar a presença de Deus. E ele começou a fazer cultos temáticos como nós aqui. Eles tinham lá menos de 40 jovens. O último culto deles deu mais de 400 jovens. No início desse ano ele começou. E agora estão começando o segundo culto, porque não cabe mais todo mundo na igreja. Eu te pergunto, meu filho, minha filha, se você orasse, como seriam suas células?
Por que vocês demoram tanto a entender? Eu estou aqui há quase 7 anos dizendo a mesma coisa para vocês. O Espírito Santo é o segredo. Levantar mais cedo para estar com Ele é o segredo. E mesmo assim, temos a coragem de negociar esses valores. Eu estou aqui falando para você, expressando o que está no coração dele. Eu sinto. O que aconteceu? O que aconteceu? Será que ele deixou de ser nossa prioridade? O que aconteceu? A culpa não é dele, é nossa. Temos somente os vestígios do que já se foi, o resíduo da glória em extinção. E infelizmente conservamos a aparência, a religiosidade. Tudo que Jesus condenou na sua época é o que muitos vivem hoje, a aparência de religiosidade. Está orando? Estou orando. Está buscando? Estou. Meu filho, nunca alguém vai me enganar de quando você anda com Deus ou quando você não anda. Eu sei quem anda com Deus e quem não anda. Os frutos são necessários. Os frutos de quem anda com Deus é necessário. Os frutos de quem anda com Deus é necessário. Amor, domínio próprio, temperança, fé. Mas queremos manter a nossa postura. Jesus disse para os seus discípulos: parem de camuflar. Parem de camuflar o vazio. Isso é hipocrisia. Os jovens vêm para o culto e ficam namorando no culto. Fica abraçando e beijando o culto. Falta de respeito. Aquele que é o ladrão, ele continua roubando e está dentro da casa de Deus. Aquele que tem problema com o sexo oposto continua sendo lascivo dentro da igreja. O que mentia continua mentindo dentro da igreja. Aquele que tem problema com lesbianismo e homossexualismo continua. Por quê? Porque ainda não tem tanto dele. Não tem tanto dele. Porque no dia que ele estiver o suficiente, não tem homem que peque, que não se convença e é transformado na presença dele. Eu não estou disposto a tolerar pecado aqui dentro para ter um grupo de jovens cheios. Eu não estou disposto a tolerar a mentira, o engano, a lascívia para te agradar. Eu quero que ele seja agradado nesse lugar. Jovem, quando você mente para mim, ou você mente para o seu líder, você não está mentindo para nós. Você está mentindo com Deus, com quem nós estamos andando. Se não há pão na casa do pão, eu não os culpo, os famintos, por não irem até lá. Eu também não iria. Mas Deus está levantando uma geração faminta, desesperada por mais dele. E esta é uma geração que está disposta a trazer o pão para a casa do pão, sem se importar com o preço a pagar por ele. Jovens famintos por mais dele, pela verdadeira manifestação da presença dele em nosso meio. Muitos oram: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fome por ti. Deixa eu te falar uma coisa: está errada essa oração. Porque não é Deus que aumenta a sua fome por ele, mas é você que determina quanto você quer dele. O problema é que eu e você se enche tanto das redes sociais, televisão, WhatsApp, filmes, novelas, Facebook, Instagram. A fome. Por exemplo, eu fico de olho em discípulos meus, líderes meus, discípulos meus que não respondem a apelo, me preocupa. Discípulos meus, líderes meus que sentam nas últimas cadeiras lá por falta, porque chega atrasado no culto.
não priorizam sentar nas primeiras cadeiras. Me preocupa, porque o termômetro da sua atitude está no teu coração de permanecer aí atrás. Muitos eu sei que senta lá atrás porque não tem lugar para sentar aqui na frente. Mas você chega, tem lugar aqui na frente, e você escolhe sentar lá atrás. O teu coração está frio. Está vindo por vir na casa de Deus. Há tanta fome nesses jovens aqui, que eles saem correndo e vêm para cá antes de terminar o apelo. Deixa eu te falar uma coisa, e é sobre isso que eu ia pregar, o tema nosso. A sua fome determina a sua saúde. Olha para cá. Você já viu alguém doente comendo muito? Qual é o primeiro sintoma quando você está muito doente? Perder a fome. Quando você perde a fome das coisas de Deus, me mostra que você está doente espiritualmente. Quando eu me encho de todas as outras coisas e não de Deus, eu vou ficar doente. Pastor, o que eu faço para cultivar essa fome? Ouça pregações, ouça louvores. Eu coloco aqui uma lista de adoração, coloco no meu bolso, coloco um fone de ouvido, e eu ando com ele. Eu vou trabalhar com ele. Às vezes eu estou atendendo e coloco uma adoração lá, porque eu estou com ele. Eu saio de lá, eu estou com ele. Eu volto para minha casa, eu estou com ele, porque eu quero manter isso aceso. Quando nós tivermos a fome da presença dele, por muito tempo eu fui como Fares. Eu era um daqueles que sentava lá na última cadeira. Eu apenas observava os cultos. Sempre alguém era primeiro a ser abençoado. Quando eu comecei o ministério como pastoreio aqui em Marília, eu não era um pastor bem sucedido. Outros pastores eram, eu não. Mas um dia eu decidi ser como Fares. Eu estava em uma última cadeira, lá na última, e havia um homem lá na frente falando sobre o Espírito Santo. E antes que ele terminasse, eu fiz como esses jovens. Eu dei um grito: eu quero isso. Eu fiz como Fares. Eu saí pulando as cadeiras, empurrando as cadeiras. Eu fui o primeiro a chegar lá. E até hoje, tudo que eu faço, eu procuro ser o primeiro a ter mais de Deus, porque eu procuro carregar o estigma de Fares dentro de mim. Eu me lembro de um jovem que eu estava pregando aqui um dia atrás, e ele subiu aqui em cima do púlpito e se jogou aqui em cima do púlpito. Aquilo me disse algo. Ele não queria só estar aqui, ele queria mais. Sabe, queridos, todos vocês têm oportunidade. Tem vários lugares aqui. Eu te pergunto agora, o que você está fazendo olhando para mim agora? Talvez você não entendeu. O que você está fazendo olhando para mim agora? A tua fome vai determinar o que você terá de Deus. Quando isso acontece, um rumor irá surgir. Um rumor sempre chegará a lugares mais remotos, mais distantes, que existem. Na casa do pão voltou a ter pão. Naquela célula voltou a ter pão. Deixa eu te dar uma dica. Quer uma dica? Deus não habita onde há pecado. Deus não habita onde há pecado. Rasgue o seu coração e peça perdão. Se arrependa. Deus não habita onde existe coisas deste mundo. No seu celular, na sua casa, na sua televisão, no seu quarto. Deus não habita onde há postes ídolos.
As pessoas nem ao menos entrarão por essas portas. Quando chegarem perto dos quarteirões, eles vão sentir a presença de Deus. Rasga o seu coração agora. Tome uma atitude. Saia do seu lugar. Pule essas cadeiras. Mas vem aqui pra frente. Suba aqui, suba ali. Mas não fique aí parado.